Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Isabela Furcolin, eu sou aluna de graduação de Administração Pública na Fundação Getúlio Vargas. E esse foi meu segundo PIBIC, teve como tema Urbanismo Feminista, o caso de Barcelona, e eu fui orientada pelo Luiz Paulo Bresciani. Eu vou contar um pouco agora da trajetória do projeto, então desde o contexto, objetivo, referencial teórico, metodologia, discussão e resultados e conclusão. Bom, falando agora um pouco do contexto e objetivo, o campo de estudos da minha pesquisa é políticas públicas urbanas e gênero, então de planejamento urbano e como ele pode estar interseccionado com o gênero. A relevância é porque hoje em dia a gente vê muitos dados em relação à cidade e à insegurança que tem para as mulheres na cidade, então no transporte público, nos espaços públicos. Então, pensar na segurança, na mobilidade, nessa questão de direito à cidade mesmo. E Barcelona ofereceu uma ótima saída em relação a esse desafio, que é baseada no urbanismo feminista. Então, o objetivo da minha pesquisa é analisar as políticas, estratégias, impactos e desafios da implementação do urbanismo feminista na cidade de Barcelona. Bom, eu dividi o meu referencial teórico em 4 partes principais. As 2 primeiras são as mulheres e a cidade, o planejamento urbano e sua trajetória. Então, dentro de mulheres e cidade, eu estudei muito sobre dicotomia entre o público e o privado, então a diferença da construção social do gênero e como a mulher foi sempre associada ao privado, e isso tem muita relação com a falta de políticas públicas urbanas para as mulheres. Aí eu estudei também a feminilização da mobilidade, da segurança urbana, da pobreza e a interseccionalidade dentro da cidade. Dentro do planejamento urbano e sua trajetória, eu estudei a patriarcalidade do urbanismo tradicional, o tempo e o espaço como as principais diretrizes do planejamento associado ao gênero. Então, o impacto de planejamento urbano na segregação de gênero e novas formas de urbanismo, como urbanismo social, tático, feminista. A minha metodologia utilizada foi qualitativa. Eu fiz um estudo de caso, então, da cidade de Barcelona. O objetivo do meu estudo era analisar essa implementação, como eu já tinha dito antes. A coleta de dados foi feita por documentos oficiais da Prefeitura de Barcelona, revisão bibliográfica e observação direta em centros feministas e espaços públicos feministas, porque eu estava fazendo intercâmbio pela GV lá em Barcelona. Então eu aproveitei que eu estava lá para fazer observação direta e preferi não fazer entrevista porque eu achei muito conteúdo bibliográfico e muito conteúdo na cidade mesmo, que já era o suficiente para eu conseguir passar por essa pesquisa, sabe? E análise de dados, foi feita uma triangulação de métodos para validação, um desenvolvimento de um mapa conceitual para sintetizar os pilares do urbanismo feminista e comparação com outros estudos teóricos e aplicados. Bom, então, através da minha pesquisa, eu descobri alguns desafios da implementação. Então, a mudança de mentalidade, da resistência dos setores conservadores a pensar no urbanismo feminista, né? A resistência dos setores imobiliários, e mesmo do capitalismo em pensar numa cidade que pensa no conforto das mulheres. As limitações orçamentárias, então a falta de recursos financeiros e a necessidade de sensibilizar o orçamento público para a questão de gênero, que é algo que acontece bastante em Barcelona, e por isso que foi efetiva essa ideia do urbanismo feminista. Diversidade das necessidades, então entender que as mulheres enfrentam desafios distintos em diferentes fases de vida. Então a infância merece uma atenção, a juventude outra, a idade adulta outra, a velhice outra, e essas necessidades elas se refletem na cidade. E também pensar nas mulheres negras, mulheres brancas, mulheres amarelas, mulheres indígenas, e pensar nessas diversidades também.
Falta de dados desagregados. Lá em Barcelona eu encontrei dados muito bons sobre gênero e as pesquisas que eles fazem, mas foi colocado como uma dificuldade no começo da trajetória. Então, e eu trouxe também um pouco de avanços e as reflexões. Das reflexões que eu mais tive foi a coletivização do trabalho do cuidado. Então, como o trabalho do cuidado ele é essencial na cidade hoje, e ele está muito associado ao gênero e como as mulheres fazem sua trajetória pela cidade. Então, Barcelona é uma liderança nesse sentido, porque ela oferece diversas iniciativas, como o cartão da cuidadora, que tem diversos benefícios, tem gratuidade no transporte, tem outros tipos de ferramentas do serviço público de acesso e de melhora de qualidade de vida dessas pessoas também, porque é necessário cuidar das pessoas que cuidam. E as mulheres são a maioria das pessoas que cuidam. Outra descoberta também foi a participação cidadã transformadora, que a inclusão das mulheres em processos participativos é muito grande lá, e eu vou trazer isso um pouco mais nos resultados também. Bom, um dos meus primeiros resultados foi o mapa conceitual, porque eu li muita literatura, mas eu senti a falta de esquematizar tudo que era o urbanismo de gênero e feminista. E eu coloquei no próximo slide, então aqui eu só coloquei as bases do mapa, que é equidade de gênero, vida cotidiana. Então, pensar na vida cotidiana é o ponto central do urbanismo feminista. E planejamento participativo, que é a inclusão de mulheres, né, em todo o processo do desenho urbano. O papel do município, então a municipalização da política urbana e o papel do município na esfera do cuidado é muito importante para fazer com que o urbanismo feminista se torne uma realidade. Participação social focada em mulheres, então eles trazem metodologias inovadoras de participação social, que são marchas exploratórias, que eu achei pessoalmente mais legal, que é quando eles andam com as mulheres pela cidade, identificando os problemas que elas enfrentam, problemas que normalmente uma visão masculina não teria por conta da materialidade de gênero, né? E também discutiam muito nos textos a necessidade de grupos não mistos, porque o misto, ele inibia as mulheres de falarem o que elas estavam pensando sobre essa política pública. Os desafios nessa questão de participação é a falta de representatividade e barreiras como o clientelismo, que lá também existem. E outro resultado são iniciativas estruturantes, então eu fiz um mapeamento de todas as iniciativas que fortalecem o urbanismo feminista em Barcelona. Bom, gente, eu sei que já passei do tempo, mas eu vou falar bem rapidinho. Eu não podia acabar aqui sem falar o que é o urbanismo feminista. Então, e eu trouxe o meu mapa conceitual para explicar. É pensar a cidade do ponto de vista das mulheres, considerando a materialidade delas, o que significa como elas vivem, qual é a vida cotidiana das mulheres e quais são as dificuldades delas. Então, tem 5 áreas principais de atuação: segurança pública, então pensar em iluminação, violência de gênero, espaços de acolhimento e denúncia, educação de gênero, mobilidade de todas as idades de mulheres e diferentes tipos de mulheres e suas diferentes dificuldades, moradia, então fortalecimento dessa rede de vizinhança que é tão importante para coletivizar o cuidado, que fica na responsabilidade das mulheres, majoritariamente. O meio ambiente, então, associado ao ecofeminismo, ao combate ao racismo ambiental, preservação e resiliência, e cultura e patrimônio, então, recuperação da história das cidades femininas, das mulheres nas cidades e da importância dela nesses espaços. Os princípios é o planejamento participativo, que nem eu já expliquei antes, a vida cotidiana, atrelado ao espaço, ao tempo, que formam as tarefas de reprodução, e a equidade de gênero. Então, concluindo, a pesquisa ela fez essa análise da implementação, foi conduzida por meio de um estudo de caso qualitativo. A contribuição foi oferecer insights
de como integrar a perspectiva de gênero dentro das políticas públicas e quais são as dificuldades que Barcelona passou para implementar e quais são os métodos e abordagens inovadoras para fazer cidades mais inclusivas e equitativas. Dos futuros estudos, eu coloquei 2 sugestões, então investigar a adaptação do urbanismo feminista em cidades brasileiras e explorar a interseccionalidade de gênero, raça e classe dentro do urbanismo feminista. Que, como a pesquisa foi feita em uma cidade europeia e na Espanha, principalmente pela população negra ter uma porcentagem baixa, a questão de raça não é trazida dentro da pesquisa, só quando é falado sobre imigração. Então, esse é um ponto bem importante para refletir. E é isso. Obrigada, pessoal.